Irmãos, irmãs, com que alegria nos reunimos hoje, 26 de novembro, solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. É assim que a Igreja encerra o seu ano litúrgico, o seu ano religioso, reconhecendo a realeza do crucificado, aquele que amou até o fim, amou dando-nos, entregando na cruz a sua vida por nós e por toda a humanidade. Encerramos com Mateus, que nos acompanhou durante todo este ano. Hoje no capítulo 25, versículos 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? Sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Estava nu e não me vestistes. Estava doente na prisão e não fostes me ver. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, encerrando o ano litúrgico, a igreja toda se coloca diante de Cristo, Rei do Universo, na perspectiva escatológica, ou seja, da sua vinda segunda, última, que é um dos aspectos contemplados no advento que no próximo domingo iniciaremos. Jesus é apresentado no Evangelho de hoje como aquele que cumpriu toda a justiça do reino e, portanto, como juiz de toda a humanidade. Só ele pode julgar, porque cumpriu plenamente a justiça do reino. Não um juiz que condena, mas um juiz pastor que julga a história e a humanidade, tendo como critério a prática do bem, a prática da justiça, como ouvimos. Foi ele mesmo que lá no início do Evangelho, por ocasião do batismo, disse a João: devemos cumprir toda a justiça. Do cumprimento da justiça, ninguém está dispensado, pois a justiça é o que Deus quer. É ela, a justiça de Deus, capaz de criar relações entre pessoas, grupos e nações. Duas categorias nos ajudam a compreender
o julgamento final descrito no Evangelho de hoje. Duas categorias. Os considerados benditos, que receberam o reino como herança, reino que ele preparou desde o começo do mundo, e como vimos, consiste na solidariedade e compaixão com os pobres e últimos do mundo. Eu estava com fome e me destes de comer, com sede e me destes de beber, estrangeiro e me recebestes em casa, nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e fostes me visitar. Os justos e benditos do Pai perguntaram quando foi que fizeram isso. Ele disse: todas as vezes que fizeram isso a um dos meus irmãos menores, foi a mim que vocês fizeram. A outra categoria consiste naqueles considerados malditos e que têm como destino o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Assim está no Evangelho. Estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber, estrangeiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente ou na prisão e não fostes me visitar. E estes também perguntarão: mas quando foi que te vimos assim e não te servimos? Ao que Jesus responderá: todas as vezes que deixastes de fazer isso a um dos meus irmãos menores, foi a mim que o deixastes de fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, compreendemos assim que os pobres são os critérios para o julgamento final. Servi-los é servir a causa do reino, ignorá-los é ignorar o reino. No julgamento final, no último dia, não vai ser perguntado a nós quantas vezes fomos Aparecida a pé, quantas vezes nós rezamos o terço, se fomos devotos, quantas vezes fomos à missa. Eu estava com fome, você me deu de comer, com sede, me deu de beber, nu e me vestiu, eu estava doente, na prisão você me visitou, você me acolheu, você usou de misericórdia comigo. Esse é o julgamento que conta. Ir à missa, ir à Aparecida a pé, ser devoto, rezar o terço, tem que me fazer sempre mais parecido com Jesus. Misericordioso. Critério do julgamento final. Não lutar pela justiça, meus irmãos, sempre foi, e hoje mais do que nunca, é ser cúmplice de todas as injustiças que se cometem contra os irmãos menores de Jesus. Nesta guerra entre Israel e o Hamas, quanta injustiça, quantos inocentes morrendo sem saber, quem sabe o porquê, sendo tirados de suas casas, saindo pelas ruas sem nada, sem para onde ir, apenas com a roupa do corpo, por causa da guerra, por causa do ódio, por causa da indiferença, por causa de bens materiais, por causa de terra. Pois é, olha aí. Não lutar pela justiça é ser cúmplice de todas as injustiças que se cometem contra os irmãos menores. No nosso país, quanta violência, quanta perseguição, quanta maldade, quanto ódio, quanta destruição. E aqueles que nos governam, os que nos representam, onde está o senso de justiça destes irmãos e irmãs? Encerrando assim o ano litúrgico, pedimos ao Senhor que nos ajude a honrar, como pede São João Crisóstomo, grande padre da Igreja, o seu corpo, o corpo de Jesus, no corpo dos pobres. É uma afronta prestar culto a Jesus Cristo e desprezar os descartados, os pobres, os últimos do mundo. É uma afronta. Perseveremos atentos na escuta do Senhor, que como pastor nos conduz, tirando-nos da escuridão e fazendo-nos participar de sua vida, como lembrou o profeta Ezequiel na primeira leitura da missa de hoje, deste domingo de Cristo Rei. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Permaneça para sempre. Amém.